Boa tarde, pessoal. De novo aqui nós para mais uma live de assuntos específicos dos elementos de arquitetura, né? Semana passada nós paramos no final de escadas, hoje nós vamos falar de balizadores, né? Eu preciso até dizer que eu me sinto muito animada ou muito divertido conversar com um público que aprecia a iluminação. E eu realmente espero, de fato, que eu esteja contribuindo para alguma qualificação da iluminação, né? Para todos que participam das nossas lives, até porque a gente precisa um pouco, né, de discutir os assuntos da iluminação na ordem de, não de fazer divulgação, de aparecer, mas sim de realmente qualificar os projetos. E é sob esse prisma que eu costumo falar para vocês, né? Não para dizer que as coisas estão certas ou erradas, mas para mostrar meu ponto de vista, a minha visão, até para vocês poderem, de alguma forma, construírem os seus pontos de vista, suas visões específicas, né? pessoais. E então, hoje nós, continuando isso, vamos, na mesma sequência, terminar o assunto de balizadores e depois nós vamos entrar no assunto específico de cozinhas e lavanderias e banheiros, etc. Eu vou dar continuidade a balizadores, não há nenhuma introdução, não vou recordar nada, porque isso faz parte da live da semana passada, que não houve tempo para continuar. Então, em termos de balizadores, nós podemos começar dizendo o seguinte: a primeira coisa a lembrar de balizadores, assim como escadas são elementos de transição vertical, os balizadores são puramente elementos de sinalização, tanto internos quanto externos. Eles servem para indicar caminhos, fazer o serviço de orientação, né? Então, eles estão muito ligados à segurança. No andar à noite, nos quartos, corredores, né? De um lado para o outro, a questão prioritária é a segurança. Consequentemente, a máxima acuidade visual é exigida e, portanto, ofuscamento zero. Ofuscamento é aquele elemento, aquele efeito que inabilita as pessoas a enxergar. Então, à noite, contraste do balizador frente ao ambiente mais escuro, realmente o ofuscamento é algo que tem que ser evitado de qualquer forma. Ofuscamento, reflexos, brilhos, né? Tudo isso deve ser evitado. E para boa identificação do ambiente de circulação, né? Principalmente esses que são servidos por balizadores, a gente tem que ter acabamentos corretos e a direção da luz correta também, para não haver brilhos excessivos ou ofuscantes. Nós podemos fazer o balizamento ou lateralmente, que eu chamo de side light, né? Não, essa expressão não existe na literatura. Eu que falo side light porque tem downlighting, uplighting, então eu digo side lighting também, quando a luz vem de lado, né? Mas o balizamento a gente pode fazer tanto com a luminária da parede para o piso, quanto do piso para o teto, refletindo e fazendo uma identificação de sentido de orientação pela reflexão das superfícies, né? Então, nós vamos para o próximo slide, lembrando o seguinte: ofuscamento zero, orientação é o objetivo primário, segurança é o máximo da nossa busca no sistema, né? Muito bem, então, próximo slide, nós vamos começar a ver aquilo que é bem comum, bem comum, né? Uma circulação, uma escada com uma iluminação lateral por balizamento, onde a luminária é difusa. Luminárias difusas elas funcionam muito bem porque elas não dão manchas no piso, elas fazem a circulação ser mais homogênea, mais regular. Porém, elas podem causar ofuscamento. Portanto, todos os sistemas de balizadores têm que estar conectados a um sistema de dimerização, não existe essa palavra, mas enfim, de diminuição da intensidade para a diminuição da luminosidade e com isso controlar o ofuscamento, né? Mas a distribuição luminosa é sempre muito confortável, muito segura. Na próxima slide a gente vai ver um outro tipo de balizamento que é apenas indicativo de que aquele é um corredor. Trata-se de as duas circulações tratam-se de uma empresa de escritórios, né? Onde a iluminação do corredor é feita pelos interiores das diferentes salas. Mas o balizamento é colocado apenas para dar um sentido de definição dessa parede e um pouco também decorativo, nesse sentido, para isso que ele foi colocado também, né?
tanto uma foto quanto a outra mostram uma variedade de portas que se abrem para o corredor, painéis, etc. Mas a pontuação, ele não tem efeito nenhum, esse balizador, a não ser mostrar a superfície, né? Ele é um pontinho luminoso que não incomoda, né? Mas que é extremamente importante para o decor da parede, só é decorativo, né? A outra solução, no próximo slide, a gente vê um detalhe que é particularmente interessante. Esse balizamento, ele é interessante porque, apesar de ele fazer um desenho marcado, coisa que a mim não agrada muito, mas neste caso, primeiro, a luminária é muito boa, porque o facho luminoso é muito regular, todos eles são iguais, não tem aquela coisa... E eles foram bem instalados também, né? Eles estão sempre fazendo o mesmo desenho no piso, que é muito importante para a beleza da solução como um todo. E um detalhezinho muito importante, o primeiro balizador está rigorosamente no centro da abertura das paredes em frente. E isto dá uma elegância ao conjunto, porque o facho está iluminando exatamente a abertura desse outro ambiente. Então, há uma regularidade e há uma preocupação grande de combinação dos fachos com os outros elementos arquitetônicos. A gente já não pode falar o mesmo no próximo slide, porque há um balizamento de uma solução que eu não gosto, que é a solução em zigue-zague, né? Eu não aprecio muito as soluções de zigue-zague, porque, primeiro, elas iluminam, fazem um desenho que nunca se combina com no final. Se vocês olharem aqui no final da circulação, sempre tem uma irregularidade, né, no final do piso, no desenho do piso, né? Não comentamos o desenho da luz no quadro, que é muito ruim, mas isso fica para uma outra questão, né? Então, esse balizador, ele é quadrado, e eu chamo a atenção para as formas quadradas, porque quando elas estão próximas das paredes, mesmo quando estão mais distantes, se não tiver um difusor, eles dão um recorte trapezoidal. O recorte trapezoidal é extraordinariamente diferente daquilo que a gente espera do facho luminoso, que é um pouco mais uma elipse, que é mais suave em termos de desenho, né? O ovo é uma figura muito mais gentil, muito mais atraente do que um trapézio, em que a pontinha é muito clara e depois ele vai muito luminosa e depois ele vai se perdendo, e um de um lado, outro do outro, um desenho que resulta, para mim, é muito ruim. Detalhe, houve a preocupação pelo pessoal de interiores, né, sejam decoradores, os arquitetos de interior, de colocar a luminária embutida no rodapé, o que é uma ideia muito boa em termos de desenho das superfícies, né? Acontece que esse projetor quadrado e muito próximo do piso faz um desenho extremamente marcante no piso, então ele deveria ser muito menos intenso e ter a forma circular e de preferência ser difuso, para não ter essa marcação tão ruim. Se fosse aquela outra luminária, o próximo slide mostra um pouquinho isso, né? Se fosse uma luminária com um fachinho mais suave, esse também é duro porque ele não tem um difusor, né? Mas, de qualquer modo, o desenho fica melhor do que aquele trapezoidal, né? Reparem, essa luminária também está colocada no rodapé, que é um bom detalhe, mas o rodapé tem que ser mais alto. Quando ele é muito baixinho, a luminária fica muito colada ao piso e o facho luminoso fica extremamente marcado e pequeno, miúdo, ele fica mesquinho, né? Então, se eles podem subir um pouquinho, é bem melhor. No outro slide, a gente vai ver aquilo que eu acabei de falar, que é o rodapé baixinho, a luminária está bem colada ao piso, ela é quadrada, e reparem, em cima também se vê o quadrado, mas ele está mais distante, então a solução do teto é menos ruim que a do piso, e a do piso é escura, então o efeito do balizamento na parte inferior é muito ruim, o de cima funciona muito melhor no caso, né? É um uplighting para o teto, mas de qualquer modo ele tem um funcionamento muito melhor. Nesse outro slide, agora no próximo slide, a gente vê um outro tipo de balizamento que eu pessoalmente gosto muito mais do que os outros. Então, veja, eu estou falando sempre de coisas coladas. A figura de baixo mostra uma luminosidade linear, formando uma marcação no piso, que apesar de ser um traço, ele é discreto, porque ele não é longo,
ele não afeta todo o piso, ele fica como se fosse só um acostamento da circulação, né? E ele é próximo um do outro, e a luminária é muito boa, porque os fachos luminosos são muito semelhantes, ou seja, cria-se um desenho como se fosse um desenho de piso fixo, né? E é bem elegante a solução, e é colada ao piso, mas é um partido em que o desenho do piso é intencionalmente o desenho da circulação, da orientação. O de cima, né, a luminária já faz o efeito zebrado, que é muito pior do que o de baixo. Vejam que o de baixo, ele não prejudica, não invade, não desqualifica o piso da circulação. Mas o de cima, ele cria um efeito zebrado irregular, né? Porque distância na parede de uma porta a outra, de uma parede até a porta, até a batente da porta, é uma, da outra a outra é outra. Então, a gente cria um zebrado no piso. Eu digo que normalmente as pessoas que distribuíram essa iluminação não pensaram em como seria o efeito quando a luminária estivesse ligada, né? Então, a gente tem que lembrar que quando a gente desenha a iluminação, a gente está pensando nela com a luz funcionando e não pelo modelo da luminária. Os arquitetos de interiores têm uma certa dificuldade em se relacionar com o facho luminoso, que é aquele que vai interferir no sistema, no ambiente, e lidar com o efeito facho luminoso, e eles ficam escolhendo sempre o modelo da luminária. O modelo da luminária, ele sozinho na mão, não representa nada. A gente tem que ver a luminária no ambiente e ver qual é o desenho criado pelo facho luminoso. Então, no próximo slide, a gente vai ver o outro princípio de balizamento, que, por exemplo, na figura inferior, a gente tem uma marcaçãozinha na porta. É uma forma, sim, de usar um balizamento. Eu diria apenas que esse elemento poderia estar menos intenso para que houvesse menor reflexo no piso, né? Pisos brilhantes vão dar sempre esses reflexos. Agora, a foto de cima já tem uma quantidade maior de efeitos, né? Na parte superior, no batente, em cima, e o outro no raso do lado direito. De modo que, apesar de que está discretamente desenhado, a solução de piso embaixo, para mim, é mais discreta, mais interessante. No próximo slide, a gente vê agora uma outra solução completamente diferente. Trata-se de um elemento colocado na parede à guisa de balizamento, né? Um pouco grande, a meu ver, porque ele já está iluminando o corredor também, mas às vezes as pessoas usam isso como balizamento. No próximo acontece aquilo que eu falei do elemento estar muito colado no piso, né? Aqui a gente tem uma soma de duas coisas, que são os fachos vindos de cima, fachos bem concentrados, marcando com linhas, com traços a parede, fazendo de novo um efeito zebrado, irregular, que para mim se traduz em termos de manchas. Isso não é mais um efeito, não é nada, isso é uma mancha e, portanto, não é um efeito, é um defeito, né? E os luminariazinhas colocados junto do piso não funcionam como balizamento, porque a luz que a gente vê é muito mais a luz desses fachos luminosos do que do próprio balizador, né? A única coisa interessante aí é que a luz que vem do teto marca bastante o degrauzinho do rodapé para a parede e cria uma linhazinha luminosa. Ela por si só já seria suficiente para balizamento, né? O resto está tudo a mais. Mas as manchas na parede são muito ruins, né? No próximo, a gente vê uma outra solução, que é uma solução sobreposta, né? Também no rodapé, mas ela é muito intensa, muito brilhante, muito repetitiva, né? É um pouco excessivo, não é um balizamento confortável. Muito bem, então nós vamos falar agora da solução uplighting. Não é mais o side lighting, é o uplighting. Toda vez que a gente usa um uplighting, esse novo slide mostra isso, principalmente se existem superfícies brilhantes, preciso muito cuidado para não causar ofuscamento com a luminária diretamente vista, né, facho luminoso, e é preciso tomar cuidado com essa irregularidade das manchas nas superfícies, porque a gente, em vez de valorizar a superfície, acaba estragando a regularidade da madeira. Reparem como é mais elegante a parede da esquerda, que está iluminada por reflexão, do que a parede da direita, que é muito confusa, né? Com pontinho no chão
e mais um faixinho assim, outro faixinho inclinado, outro faixinho, né? Então, esse desenho para mim é bastante infeliz. No outro slide, a gente acaba vendo um efeito muito melhor, apesar de que eu pessoalmente não gosto desse zebrado na superfície. Eu vou mostrar, mas num outro momento, noutra coisa, um acesso de um spa do hotel em Kyoto, que é muito bonito e tem esse efeito de uma faixa, outra faixa, mas a superfície da parede e a qualificação do facho mudam muito essa impressão ruim que a gente vê da falta de orientação, da perfeição de orientação dos fachos e da diferença das manchinhas na parede, né? Então, isso daqui precisa exigir uma execução germânica, assim, primorosa, suíça, medida assim no teodolito, porque senão o resultado é irregular e perde-se toda a graça do desenho que era pretendido. Na outra solução também é indireta, também está no piso, e note que a luminária do piso, ela, inclusive, está inclinada para a parede para diminuir o ofuscamento, né, provavelmente. E aí temos uma diferença de fachos, novamente, essas diferenças são vistas continuadamente, né? E o facho fica ora um pouco no meio da parede, ora para baixo, e isso causa uma perturbação do desenho da superfície que não é nada agradável, né? No outro slide a gente já vê como uma solução massa adequada, por exemplo, nessa circulação nós temos uplighting que não funcionam absolutamente como balizadores, né? Aliás, eles não funcionam para nada aqui, eles só funcionam para criar umas manchas tanto de um lado quanto do outro. Lógico que quando o sistema superior não estiver funcionando, haverá uma luminosidade exclusiva deles, mas vejam como será uma superfície com uma manchinha aqui, outra manchinha ali, bem distantes uma da outra, pelo menos uma está na frente da outra, né? Uma na madeira, outra numa parede lisa, praticamente lisa. O desenho é lamentável, não há graça, não há nada, o efeito não valoriza nem a madeira, nem coisa alguma, né? Então, nesse caso, seria muito melhor que um lado só estivesse valorizado, né, se fosse iluminado, preferencialmente mais claro para existir alguma reflexão, que os pontinhos fossem muito menores, fossem mais próximos e um pouquinho mais abertos, né? Isso daria uma noção clara, mais ou menos como aquela que eu mostrei dos faixinhos que se repetem, né? Então, o que funciona aqui é a luminosidade do uplighting do lado esquerdo, em cima da madeira, e o wall washer, que é desenhado do lado direito, que tem um defeito. Ao invés dele estar privilegiando a parede por inteiro, a luz está muito concentrada dentro do nicho e só sai uma camada luminosa, formando essa barra luminosa, que seria muito mais bonito se ela fosse um degradê suave. Então, nós teríamos o mesmo efeito da parte do teto, que começa claro e termina mais escuro. Aí temos uma luminosidade clara e termina mais escuro. Seria uma forma de ter um painel aqui, outro painel aqui, os dois bem equilibrados, né? Muito mais bonito isso, mas de qualquer forma é o que resultou aqui. O próximo slide tem um efeito de balizamento que serve como desenho do ambiente mesmo, né? Mas ele serve como balizamento também, né? É um recurso, e quando for bem diminuída a intensidade, ele pode servir como balizamento, sim. Mas aqui no caso ele é o desenho de uma fachada ou de um elemento de cobertura, né, externo. O próximo slide mostra uma parede muito bem desenhada, muito rica, né, plasticamente muito rica, né, com pontinhos que não tem ofuscamento. Repare que realmente eles não ofuscam nem um pouco. Tem um pequeno defeito, eles são faixinhos médios. Se eles fossem um pouquinho mais abertos, pouca coisa mais abertos, eles dariam a mesma regularidade do teto. Reparem que não há manchas no teto, e isso é muito agradável. Tem uma claridade, aqui a superfície vai ficando mais escura, e de repente temos mais claro. Então as superfícies se compõem com muita harmonia, com muita elegância, né? Com muita correção. E se eles fossem um pouquinho mais abertos, eles diminuiriam essa pontuação marcante no piso. Olha, quando a gente faz uma análise das coisas que foram feitas já, é muito fácil criticar, né? Porque a gente está enxergando, está dizendo, poxa, podia ser um pouquinho melhor.
a gente também comete esses erros e diz, puxa, eu podia ter feito um pouquinho melhor. Eu não estou aqui criticando as pessoas, porque não é fácil fazer nada com perfeição, né? Mas hoje em dia a gente tem programas que mostram com clareza como vai ficar a distribuição luminosa na superfície. Então hoje é mais fácil acertar, né? Por isso é tão importante saber calcular e é tão importante saber usar os aplicativos. Quem quer desenhar elegantemente tem que conhecer como calcular, como usar o aplicativo. Isso são ferramentas importantes. Portanto, aquela história de dizer eu sou mais artista e eu não sou tão técnico é uma forma de fugir do seu compromisso de bem desenhar, né? Tudo está conectado. A gente não vê pedaços das coisas. A gente conhece a iluminação pela arte e pela ciência da iluminação, né? No próximo slide, um efeito que eu gostaria de lembrar, eu não sei porque alguém colocou iluminação para o espelho, né? Porque na verdade você se vê refletido no espelho, as coisas se veem refletidas no espelho, e para se ver o reflexo no espelho a gente tem que iluminar os objetos ou as faces que estarão aparecendo no espelho, e não o próprio espelho, né? Mas lembrando que em nichos, prateleira, tudo que a gente põe no espelho, a gente duplica, então precisa tomar muita atenção se a gente não vai mostrar coisas que não quereria mostrar em exagero, né? Mas enfim, no próximo a gente vê uma outra solução de balizamento que também é usada, hotéis principalmente, né? Luzinha no piso, para evidenciar a porta, o pórtico da porta, né? Dos batentes da porta. Nesse caso, também, a faixinha podia ser um pouquinho mais suave, não precisava ser tão marcante, e a luminária podia ter um faixinho mais regular, né? Quando a gente escolhe a luminária que não é perfeita, ela dá essas manchinhas, né? E principalmente a instalação tem que saber que tem que estar em milímetros precisos, porque senão o facho luminoso aparece. Toda vez que a gente pega um facho luminoso e encosta na parede, a gente acaba vendo a fotometria da luminária, né? O facho fica tão próximo que a gente vê o facho luminoso identificado na parede. Se a distância não for precisa em milímetros, a gente vê pequenas diferenças, mas isso se vê muito, né? Porque a gente está vendo esse efeito em primeiro plano, né? Então, no próximo a gente vê um detalhe da porta, né? Onde a luminária é brilhante e, por exemplo, eu tenho problema com claridade, eu não conseguiria acertar a chave, né? Embora as chaves hoje sejam de cartão, né? Mais fácil, mas o ofuscamento é inabilitante, né? Então, inibidor da capacidade de ver, né? Inabilitador, na verdade. Então, vejam, essa mancha da luminária aqui tem uma lâmpadazinha de Cruyff, né? A gente está vendo o duplo facho, né? O facho concentrado, mais em cima, estreito, e o facho de abertura direta, porque ela não tem difusor, não tem nada. Não pode, a gente não deve usar a luminária de Cruyff, como lâmpada de Cruyff, hoje em dia não temos mais, né? Mas a lâmpada de Cruyff, com esse duplo facho, é extremamente ruim em termos de desenho. O desenho resultante é um sistema de claros escuros que não tem regra, não tem ordem, não tem nada, né? Então, no próximo a gente vai falar um pouco mais das soluções que são bem diferentes umas das outras, né? Mas que podem servir também como função de balizamento, né? Conceitualmente, na verdade, né? Por exemplo, nessa circulação que a gente vê no slide agora, as luminárias estão colocadas nos pilares, jogando luz para cima e para baixo, e tanto os fachos no piso quanto as manchas nos pilares criam uma situação de definição da perspectiva, né? No próximo slide, isso na verdade não é orientação, mas é também um sistema de balizamento, né? No próximo a gente vê uma marcação de luminárias, facho para cima, facho para baixo, facho estreito, né? Bem controladinho, mas o conjunto da circulação é muito confuso, né? Eu recomendo que as pessoas prestem muita atenção quando escolham o facho luminoso, né? Qual é o efeito que a gente vai obter, porque realmente esse tipo de solução confusa não é agradável, não é harmonioso, não é elegante, é confuso e, no fundo, ele custa bastante, entendeu? Eu acho que o produto final não justifica a compra, né? Próximo slide a gente vê um banheiro, né? Com soluções diversificadas, né? Essas manchas, aqui no caso, as pessoas tiveram cuidado, né? A decoração desenhou corretamente uma luminária em cima do rodapé
mas bem composta, uma repetida em relação à outra, né? Mas vejam, é uma luminária com facho retangular, facho duro, não tem um difusor. Se tivesse um difusor, a gente não teria essa marca escuro-claro tão delineada, seria uma coisa mais suave, mais sutil, seria muito mais elegante, né? E além disso, tem dois ali junto da bacia, um só na frente, e isso não é um balizador de segurança para usar o banheiro à noite, né? É um festival de luminosidade intensa, de um desenho que é bastante confuso. O nicho, no fundo, a gente comentou bastante, quem assistiu a live de nichos, né? Ele tinha que ter uma linha luminosa, né? Um detalhe luminoso que a gente não visse, né? Em cozinhas nós vamos falar bastante disso, mas que fizesse uma composição interessante e não esses fachinhos um pouco fantásticos, né? Enfim, mas essa é o último slide da apresentação de balizamento, né? E nós vamos fazer agora, nós vamos interromper para fazer iniciar a live de pias, que vai concluir depois começamos com planos de pias e vamos acabar com mesas de estares e salas de jantar, né? Nos planos de pias eu fiz novamente, como essa deveria ser o início da live, eu fiz novamente uma apresentação, né? Primeiro slide mostra as premissas que eu costumo usar em todos os projetos e que eu repito insistentemente para lembrar as pessoas que a gente sempre se baseia em fatos conceituais, princípios, referências, e não saímos por aí fazendo as coisas sem ter antes um caminho pré-determinado, né? Então, uma das coisas que eu enfatizo é a busca permanente da beleza, a necessidade de aferir o nosso olhar para permitir um bom arquivo na nossa memória visual, de imagens que a gente realmente aprecia ou que tem um significado para nós, né? Temos esse hábito, fazemos isso com frequência para buscar o quê? Referências no ambiente construído, na natureza, que é uma fonte inesgotável de harmonia e diversidade, né? E nas artes plásticas. Mas, se a gente vê, por exemplo, eu gosto muito desse slide agora, mostra escadas de Luiz Barragán, né? Um artista, para mim, da arquitetura e das cores. Luiz Barragán é um mestre das formas e das cores. Quem quiser aprender bastante sobre isso, veja todo o trabalho de Barragán, que inclusive tem muito a ver com a natureza, na próxima foto, né? A natureza que é surpreendente em termos de tonalidade, variação de tonalidades e de combinação. Reparem que a natureza gosta muito dos laranjas e dos laranjas avermelhados, principalmente, em combinação com o céu azul, são as cores do pôr do sol, né? Próximo slide mostra como as artes plásticas, um painel do nosso artista Cobra, né? Que dá uma referência interessantíssima no ambiente urbano, né? Como todos esses inputs visuais nos servem para qualificar o olhar. Depois temos uma Vitória de Samotraça, né? Que é outro exemplo de perfeição da estatuária grega, o Taj Mahal, que talvez seja um dos próximos slides. O Taj Mahal é talvez uma das coisas mais lindas que eu vi na vida, uma coisa perfeita, maravilhosa, emocionante, né? Então, além disso, outra coisa importante no próximo slide, eu vou só resumir. A neurociência diz uma coisa tão importante para nós. O nosso cérebro não vê detalhes. A primeira impressão visual nossa é sempre do conjunto. Então, depois que a gente vê o conjunto e tira dele a impressão psicológica que vem do nosso arquivo emocional, aí nós começamos a prestar atenção nos detalhes, né? E muitas vezes a gente vê hoje projetos interiores que a gente tem que absorver para poder trabalhar em cima deles, e vem assim, uma imagem de um projeto de referência, não é o projeto que estão trabalhando, para mostrar o piso. Uma outra imagem, projeto de referência, fotografia de referência para mostrar a parede, a cor da parede, mas não é a parede que nós estamos trabalhando. E depois, isso sucessivamente, teto, piso, parede, detalhe, corrimão. Mas nós não conseguimos juntar tudo isso de 5, 6, 7 fotografias numa única, porque nós vemos conjuntos, então nós vemos 5 ou 6 conjuntos. Isso para o cliente vai lembrar daqueles conjuntos, isso é muito perigoso. Então, lembrar que a gente vê conjuntos e não vê detalhes em primeiro plano,
em primeira impressão é muito importante. Nessa segundo slide a gente vê assim, quando a gente olha um e outro fotografia, o primeiro slide é claríssimo, ele mostra claramente uma superfície muito bem trabalhada, muito valorizada, e o segundo mostra um teto interessante, correto, e um piso horroroso, terrível, confuso. Então a nossa impressão da segunda foto não é boa, por melhor que seja o teto, porque ela tem confusões visuais. E isto é permanente, né? Então prestar atenção nisso para a gente poder ter conjuntos harmoniosos. O próximo slide fala daquilo que não é mais o arquivo visual, é o arquivo emocional, aquele que soma as nossas experiências de vida. E é para isso que nós trabalhamos, porque o nosso cérebro, no próximo slide, a gente vê esse caminho do olho até o córtex visual. No meio do caminho ele recebe, não só, no começo ele vê a impressão espacial, depois ele recebe os inputs de toda a nossa experiência de vida. E aí nós interpretamos aquele espaço e executamos aquilo que é a nossa percepção visual. Então a percepção é aquela que inclui o significado que a gente dá àquele ambiente, né? Então, na última lembrança seria o seguinte: para chegarmos ao arquivo visual e às expectativas do nosso cliente, nós temos que fazer formas ricas e cores que, se combinando entre si, causam aquela impressão que nós queremos passar para o cliente. O próximo slide, por exemplo, eu quero dizer o seguinte: duas fotos da mesma janela do bairro do Morumbi, em São Paulo. A primeira num dia nebuloso, com céu nublado, e a segunda com dia de sol. Qual é o que a gente prefere? É a mesma imagem, ao mesmo tempo, apenas dias de momentos diferentes. Nós preferimos a que tem sombras, a que tem claros e escuros, e as que tem cores. Então, o próximo slide mostra isso. Nós podemos ter um efeito luminoso de contraste, como o do primeiro slide, que se representa muito como uma cena de museu, de coisas extremamente contrastantes, diferentes daquilo que a gente quer para uma sala de estar, por exemplo. Nós não podemos confundir a nossa sala de estar com o museu. De outro lado, as cores, e o próximo slide mostra isso, podem ser tanto frescas como as cores da manhã. Quando a gente fala de cozinhas e diz que as cores têm que ser frescas, aqui precisaria ter uma certa luminosidade matinal para o trabalho de tanto tempo de uma cozinha. E as cores de baixo são aquelas que são mornas ou relaxantes. Então vamos para as lavanderias, os planos de pias de lavanderias, depois nós vamos ver cozinhas. Eu preciso dar uma aceleradinha, porque senão eu vou ficar no ponto antes do que eu tinha pensado, né? As lavanderias são lugares de permanência relativamente curta para moderada, mas se a gente vê no próximo slide, a gente pode ver que, apesar de ser um lugar de pequena passagem, ela pode ser bem desenhada, como é nesse caso, porque nós precisamos ver as roupas, nós precisamos de segurança para não nos machucarmos e nós precisamos ter um input visual interessante. Não precisamos ter um tapete como esse, né, na lavanderia, que é um pouquinho exagerado, mas se nós repararmos, a parte superior, lateral e no fundo dos armários é branca. Não necessariamente precisa ser branca, mas o fato de ter um teto claro dá uma jovialidade, dá um estímulo interessante para o trabalho, né? E lembrando que as pessoas que trabalham nessas áreas trabalham de manhã, durante o começo da tarde, não à noite, né? Então, nesse caso, é muito bonito o desenho dessa lavanderia. Eu só faria uma mini proposta, como eu digo, fácil falar depois, né? Nessa cavidade, logo acima do plano que está em cima das máquinas, para ter uma pequena luminosidade, pequena, mas no mais ela está muito elegante. A única coisa que eu detesto é essa luminária com canopla preta, horrível, né? No resto está tudo beleza, né? Próximo slide mostra uma coisa parecida, né? Mas com uma luminosidade do canto para frente. Nós falamos tanto isso em nichos, né? A luz não deveria vir de trás, porque a gente não quer iluminar os ambientes, os objetos por trás. No caso de lavanderias e cozinhas, isso é menos grave, porque aqui tem uma parede que tem uma textura. Então a luz rasante até que tem um sentido, mas ela não pode ser vista, porque toda luz, a luminosidade vista é ofuscante, é desconfortável, é cansativa. Ambientes de trabalho não podem ter ofuscamento, em hipótese alguma, nenhum pode, né? Mas esses principalmente.
mas as tonalidades são boas. Vejam que o fundo seja sendo claro, não importa que a parede do lado seja mais escura, o ambiente tem um estímulo visual. Próximo slide, por exemplo, mostra ambientes muito mais escuros, cinzas, mas eles não são tétricos, né? Claro, vamos pensar na linha do teto com esses penduricos todos horríveis, né? Podia ser uma coisa mais elegante. Mas em termos de acabamentos, falta o quê? Falta um pouquinho de luz sobre a pia, mas aí seria uma sofisticação desnecessária. Mas em geral, os elementos se comportam bem em termos de luminosidade. Já no outro slide, em que a gente vê a luz difusa, genérica, igual para todo o ambiente, evidentemente ele é horrível, o ambiente não tem graça nenhuma, ele é o mesmo efeito de um dia monótono de céu nublado. Não tem formas, não tem sombras, não tem nada. Tem luz difusa igual, e claro que aqui a porta com essa luminosidade incomoda e tal, mas de qualquer forma é horrível. Mas a luminosidade tem pelo menos uma cor adequada. O próximo slide, que eu coloquei maldosamente, para mostrar que quando se usava, graças a Deus, elas foram banidas, né? Lâmpada fluorescente compacta, a reprodução de cor era tão ruim, tão ruim, tão ruim. Essa lâmpada tinha um pico de verde que todos os ambientes se apresentavam como sendo de pessoas com icterícia, né? Com hepatite, amarelo hepático horroroso, né? O contrário da imagem de saúde. Agora, na outra imagem, a gente vê uma ambiência mais elegante, correta. Todos os espelhos, para a parte de fundo, tem que tomar cuidado quando a gente coloca a luz direta, eles brilham e podem causar uma certa perturbação visual, que é pouquinho, né? Mas vejam que tem uma coisa interessante, que tem flores em cima da bancada da máquina, e as flores têm que ser iluminadas. Essas aqui estão timidamente iluminadas, mas já causam um interesse visual maior. E as superfícies não podem ser brilhantes, porque olha o que acontece com a superfície brilhante dos armários superiores. É a reprodução perfeita da luminária. Então, isso é muito ruim. O ambiente todo seria melhor se não houvesse esse reflexo ofuscante, né? Desconfortável. O próximo ambiente também é um cinza escuro, cinza claro, mas existe essa luminosidade no plano de trabalho que é extremamente confortável e ela dá uma animação no ambiente que é bastante interessante. Tem aqueles dois pontinhos no fundo, claro, eles dão mancha no tampo escuro dos armários, mas eles também funcionam bem, principalmente nas camisas, nas blusas que estão sendo passadas, né? Próximo slide mostra uma outra ambiência, já um pouco mais sofisticada, né? Introdução de madeira, persianas, etc. Mas vejam que existe um trabalho maior de iluminação intencional nesse tampo em cima das máquinas, nas pias, e isso dá um interesse bem maior no ambiente. Eu teria colocado naquela prateleira superior uma luzinha para o teto. A luzinha para o teto animaria muito, muito, muito esse ambiente, daria a ele uma jovialidade maior. E por fim, a gente vê aqui um ambiente que é a lavanderia da casa da família Adams, provavelmente, né? Que é escura, 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 um tom esverdeado que não combina com nada com o uso de interiores, né? Roupas, pele, etc. Não tem nada a ver com esse verde escuro, né? Muito bem, então a gente encerrou as lavanderias, vamos falar agora de cozinhas, né? Pias de cozinha. Pia de cozinha é uma coisa muito importante, porque a cozinha é um lugar de trabalho de longa permanência, não é curta permanência, longa, exige segurança por causa de acidentes, com facas principalmente, né? Água quente, etc. Identificação da qualidade dos alimentos. Então, a cuidado visual, os requisitos luminotécnicos têm que ser de máximo conforto visual, de muita atenção também à saúde das pessoas que trabalham na cozinha, porque elas ficam longos tempos de permanência. Então, para que o seu metabolismo funcione convenientemente, é preciso fazer a cor de luz adequada. A cor de luz adequada para o trabalho é a cor de luz mais para frio do que para quente. Cozinhas, de uma forma geral, podem ter uso noturno pós-serviço da cozinha, né? Você pode fazer um lanche às 10 horas da noite, coisa e tal. É muito ruim acender a luz branca, não faz bem para a saúde e também não faz bem para o nosso ambiente, para a nossa expectativa psicológica. Então, eu já desenhei várias cozinhas com dois sistemas de cor, né? Com cor branca e cor dourada. Então, cor jovial, fresca da manhã e cor dourada da tarde.
E é muito confortável. Hoje em dia é fácil fazer isso, é um recurso que está disponível pela tecnologia LED, pelos controles de intensidade. Eu recomendo que as pessoas façam uso disso, né? Os tons estimulantes da manhã são indicados, mas os tons mornos da noite também deveriam ser lembrados, né? Então vejam, na próxima imagem tem uma cozinha, embora ela não seja muito moderna, ela tem um sistema que eu considero ideal. Luz indireta por sobre os armários, né? Se a cozinha tem um pé direito que permite isso, acima dos armários, colocar uma luz indireta para o teto, dá uma animação enorme para quem trabalha o tempo inteiro. Pode até ser o tampo preto como está aqui, não tem problema nenhum. A única coisa que eu faria de recordação é a seguinte: a luz que vem de trás para frente, ela pode ser usada nesse caso de cozinhas e lavanderias, mas a gente não pode ver o facho luminoso em hipótese alguma, porque ele é altamente ofuscante, ele é rasante, portanto, ou a superfície realmente pode ser vista, uma pastilha bem colocada, ou essas placas em amarração assim, o desenho resulta muito feio, né? E não é uma coisa agradável. Agora, o ofuscamento é inadmissível. No próximo slide a gente vê um pouco diferente disso, que o tampo de madeira teve o cuidado de ter um bitzinho no final para fazer um nichozinho para essa linha luminosa, que diminui o ofuscamento, continua iluminando corretamente a pia. Lá atrás tem duas prateleirinhas que ficaram na escuridão, e vão ficar mesmo por causa do contraste, né? E da sombra que elas causam. Deveria ter uma luzinha embaixo da segunda, né? E, por muita pena, a parte superior não tem uma valorização correspondente. Deveria ter pequenos pontinhos lá em cima para iluminar aquelas flores e ia ficar mais bonito, né? Outro slide mostra uma iluminação mais agradável na parte da prateleira de cima, mas a gente vê os pontinhos dos LEDs, o que é um pecado mortal. A gente não pode usar nada que mostre esses pontinhos, porque isso é muito feio, né? É uma coisa que ter antigamente, uma luminária quadrada com 4 lâmpadas fluorescentes. Em vez de a gente pensar que era uma janela, a gente diz, nossa, que luminária horrorosa. A gente esquece da claridade de uma clarabóia, né? Que poderia ser uma impressão muito agradável, né? Então, não pode ver os pontinhos. E segunda coisa, lá em cima nós temos um efeito luminoso e na prateleira de baixo nós temos outro efeito luminoso com uma identificação da textura do fundo. A iluminação do balcão é boa, poderia haver pontos de iluminação mais intensos aqui, assim, um pouco mais... eu até faria, como eu digo, muito fácil falar depois, né? Mas eu faria uma luzinha muito sutil, como a que nós vimos anteriormente, para denunciar o padrão do fundo da pia, né? Da parede de fundo da pia, e colocaria pequenos pontos na prateleira para enfatizar alguns acidentes de decoração da pia, né? E lá em cima poderíamos ter uma luzinha assim, jogando luz para o teto. Hoje em dia esses sistemas são baratos, são fáceis de colocar e realmente eles são muito significativos, né? No próximo slide a gente vê essa luminosidade lá na parte superior, em que nós vemos a luzinha saliente, vemos no negativo, mas isso não tem importância nenhuma. E embaixo tem uma luminosidade que ofusca, sempre de trás para frente. Isso é um vício aqui no Brasil, todo mundo faz isso ao contrário que deveria. Mas o importante não é o fato de estar iluminando o plano de pia, porque uma distância grande vai sempre iluminar. É que a gente vê a luminosidade ofuscante da saída luminosa. Então isso nós estamos vendo predominantemente cozinhas mais claras. Agora nós vamos ver cozinhas escuras e vamos ver como é ruim. Todo o traço luminoso ofuscante fica pior quando a cozinha é escura, né? Essa cozinha escura acaba dando uma impressão muito ruim da falta de controle, de conforto visual. A próxima, que é uma cozinha também clara, e que tem um espelho no fundo. O espelho é uma desgraça para nós, né? Porque ele dobra o efeito luminoso. Vocês veem lá no fundo, atrás lá da torradeira, tem a saliência o facho luminoso reproduzido para trás, né? O aspecto cinza é um pouco triste, todos os aspectos de cinza são tristes. Está bem iluminada, é clara, o ambiente é claro, o piso de madeira ajuda muito, né, a dar uma certa animação visual.
Porém, no próximo slide, que a gente vai para como se chama, um acabamento diferenciado, lá em cima, pé direito, toda a parte superior fica predominantemente cinza escura. Então, haveria de ter luz na parte superior, jogando luz para o teto, né? A segunda, outra foto agora, ela é absolutamente escura no sentido dos móveis, isso deve causar uma ambiência muito ruim, mas a iluminação é boa, lembrando sempre que a gente está vendo a fonte luminosa, ela está daqui para cá. O outro slide agora é um pouco mais animador, porque os tons são mais suaves e tem aquela luminosidade na parte superior, o que ajuda muito a avivar o ambiente para a cor, como eu digo, estimulante clara. Só diria o seguinte, esse rasgo aberto no teto, com a luminaria embutida no centro, vejam que sempre vai aparecer o facho na borda desse rasgo. O rasgo não é necessário, a luminária mancha a borda do rasgo, e vejam como é ruim, no espelho dá para ver a continuação desse rasgo. Veja que todas as faixinhas fazem mordidinhas luminosas na borda do facho, do contorno do elemento. Então, em vez de termos uma linha contínua, como é a prateleira que nós estamos vendo aqui bege, né? Ela é contínua, igual, elegante, correta. Tudo que está em cima é tracejado. Então, o tracejado é mortal, é feio, desagradável, né? A gente deveria corrigir esses maus vícios, né? Próximo slide mostra uma luzinha também no fundo, mas o brilho dela é menor. O que para mim faltaria aqui nós temos luz natural, não dá para falar muito, mas o que faltaria era uma luzinha na prateleira superior, porque a gente tem um tampo grande, né? Daria uma luminosidade extremamente agradável. Aí vamos ver realmente cozinhas muito mais escuras. No outro slide a gente vê fundo brilhante, vejam que tem uma luminosidade aqui, numa linha luminosa para esse primeiro conjunto de armários, que está bem comportada. A outra de baixo é muito ofuscante, né? Que vem à esquerda ali, muito ruim esse canto. E os acabamentos são interessantes, de modo que a gente vê uma outra cozinha bem parecida com essa, no próximo slide, a gente vê uma cozinha escura, bem escura, com o mesmo armário, até parece que é o mesmo fornecedor de cozinhas, né? E com pontinhos aqui em cima e com uma linha luminosa brilhante. Tudo isso teria que ser corrigido. Pessoalmente, eu não acho que é boa para quem trabalha ficar num ambiente tão escuro. O próximo slide é mais escuro ainda, né? É bem escuro e a pessoa ficar aí o dia inteiro, ela sofre, o metabolismo dela vai trabalhar pior, né? A gente vai falar sobre isso, teoria das células ganglionares e tal. As pessoas precisam cumprir o ciclo circadiano para ter boa saúde, né? Isso é mais importante do que a alimentação. Mas, enfim. E aí um ponto luminoso, não só os pontos as linhas são extremamente ofuscantes, como também o ponto luminoso. Então, nós vamos passar para a próxima cozinha, que é uma cozinha cinza, tem uma luminosidade na posição correta, excessiva. Nós tínhamos que diminuir isso para menos da metade e o ambiente todo seria mais harmonizado. Em compensação, a luz de fundo, que ilumina a pia, é muito pouco intensa, então a pia fica em detrimento do primeiro plano dos armários. Tudo isso é uma questão de dosagem, de saber calcular, de escolher corretamente as intensidades luminosas, né? Próximo slide é um slide também de uma cozinha escura, onde a gente vê a desatenção com a cor do elemento que ilumina a pia. Não é possível fazer esse tipo de distúrbio de cor, né? Isso é muito ruim para quem assiste, para quem convive e trabalha o dia inteiro nessa cozinha. Próximo slide é uma cozinha antiga que eu coloquei aqui bem para mostrar como que a distribuição dos pontos é boa, mas o escuro contra o fundo claro e brilhante é muito antigo, é muito desestimulante para mim, uma estética bastante superada, bem desagradável, né? Próximo slide é uma cozinha bem singela, bem bobinha, de uma coisa como se fosse um dia nublado, como eu digo, né? Falta o quê? Falta luminosidade para o tampo da pia. Isso mudaria muito a situação. O acabamento brilhante mostra o reflexo, lembrando, a aço inox está sempre manchas, né? Então cuidado com os acabamentos de aço inox e o luminária. E essa luminarinha que tem uma bordinha de vidro é horrível, porque o vidro é verde e ele dá uma coloração esverdeada que prejudica muito o ambiente, né? Próxima cozinha
É uma cozinha de fundo muito rico em termos de padrão. Pessoalmente eu não gosto, mas haveria que ter luz dos armários para cima e não essa luzinha única, difusa, que perde o valor da parede, né? Não, se a gente tivesse luz em cima do armário, embaixo do armário, haveria um interesse muito maior nesse visual e a cozinha ficaria muito mais elegante. O próximo é uma cozinha que tem fundo de pia preto, escuro, portanto aquela linha luminosa em cima faz nenhum efeito, porque o preto absorve a luz e não reflete nada. É um erro conceitual de iluminação, né? Mas, enfim, isso é bastante frequente, né? Mas eu estou mostrando apenas como o preto absorve tudo e não adianta colocar luz nenhuma no preto. O próximo slide mostra um fundo de pia que é escuro e, neste caso, ele teria que ser branco acompanhando a parede de fundo. A impressão dessa cozinha seria outra se essa parede fosse clara, né? E se tivesse luz para ela e objetos que tivessem algum interesse, a animação da cozinha seria muito maior, seria muito mais elegante. Próximo slide. A gente vê uma cozinha um pouco mais bem composta, tem um padrão de azulejos no fundo, gosta-se mais ou menos, mas é correto. E a luminária em si está um pouco excessiva, né? A gente deveria ter maior quantidade de linhas de menor intensidade. Mas luz difusa na cozinha é um fundamento, né? Por exemplo, muito melhor essa iluminação do que a gente vê no próximo slide, onde a gente vê. Isso é um efeito muito ruim, principalmente quando a luminária não é boa, né? Quando ela não tem um bom facho. E depois colocar os fachos luminosos mordendo as superfícies, a gente perde o desenho das superfícies da cozinha, né? Muito ruim. Toda vez que a gente encosta uma luminária, a gente está estragando a superfície. Aqui no próximo slide, a gente vê o quê? As luminárias colocadas em cima da superfície de vidro, brilhante, reflexiva, e poderíamos ter uma cozinha muito melhor se não tivéssemos esse brilho e a luz superior funcionasse para o ambiente e a luz da painel da cavidade da pia funcionasse para a cavidade da pia, né? Por fim, aqui no final, a gente vai ver mais umas duas imagens. Vejam que eu falei do aço inox. Tudo bem colocar os projetores no nicho para iluminar a pia, mas a luminosidade, os fachos deveriam se sobrepor, porque o facho é concentrado e ele aparece nos raios do escovado do alumínio, e isso dá manchas muito descontroladas, ele não tem controle sobre isso, depende do lixamento do aço, né? Então, é um efeito que tem que tomar muito cuidado, né? Essa cozinha toda cinza também, aço inox, ela fica um pouco cozinha industrial, um pouco fria, né? E por fim, nós vemos uma cozinha aqui que é realmente um festival de claro escuro exagerado. Uma pessoa que trabalha aí sempre realmente precisa fazer intervalos de 10, 15 minutos na luz do sol, porque trabalhar nessa escuridão é a mesma coisa que trabalhar numa caverna, né? Numa montagenzinha muito precária de uma favela, né? De uma caverna. Então a gente está quase em cima da nossa hora, né? Bem próximo da nossa hora. Em geral as pessoas não fazem perguntas durante a live, fazem depois, né? É uma coisa que chama bem a minha atenção, as pessoas não quererem fazer perguntas, né? Eu lembro que ninguém nasceu sabendo e ninguém está aqui como eu, por exemplo, contando grandes vantagens do que eu sei, e os outros não precisam ter vergonha de não saberem, porque provavelmente muitas coisas que vocês vão me perguntar eu também não vou saber responder. Ou seja, nós aprendemos mutuamente, eu aprendo com as perguntas de vocês e vocês com o que eu estou falando, né? E até questionando. Então, uma pena que a gente tenha poucas perguntas, mas de qualquer modo eu continuo à disposição, inclusive quando vocês precisam, para me procurar fora de horário também, tá bem? Próxima semana a gente vai falar dos banheiros e dos lavados, assunto que eu particularmente gosto muito e que são bastante interessantes em termos de iluminotécnica, porque embora tudo se transforme em desenho, a gente faz a nossa parte obter um desenho harmonioso, bonito, agradável. A gente tem que lembrar que no banheiro a gente executa tarefas que a face da pessoa tem que estar perfeitamente identificada, sem sombras. E o que mais a gente vê no banheiro são sombras. E maldosamente os fotógrafos tiram as pessoas dos ambientes para fotografá-los, porque normalmente quando a gente põe ambientes na sala de estar, na sala de jantar, no banheiro principalmente,
tudo aparece, né? A má iluminação fica evidente. Eu aqui estou descrevendo para vocês, mas nos banheiros vocês vão ver como isso é um fato real, né? Então, na semana que vem, eu estarei aqui à disposição de vocês também para uma outra live falando a continuação desse tema sobre banheiros e os planos de pias também, de mesas de sala de jantar e de estar, tá bem? Muito obrigada, aprecio muito a vossa presença e agradeço muito a vossa presença, tá bem? Um grande abraço para todos.